Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado aí por sua presença do outro lado. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente, ok? Você já ficou ansioso por estar esperando uma notícia de alguém ou de algo por muito tempo? Provavelmente sim. Nós que somos das antigas, como se diz, da velha guarda, quando ainda não existia internet, não existiam os celulares, não existia toda essa parafernália moderna que nós utilizamos todos os dias e não desgrudamos um só momento. A época dos carteiros, dos correios, das correspondências via correios. Aquela espera da carta de um filho, de uma filha, de uma pessoa querida, de uma pessoa amada ou amada, que custava a chegar, que demorava semanas e, dependendo da distância, podia levar até meses. E olhe que estamos falando de um período relativamente recente, porque houve épocas que a demora podia levar anos para se receber uma carta, uma missiva, uma correspondência de alguém ou receber uma encomenda de uma terra distante, de um país distante. Provérbios 25 nos diz o seguinte: como água fria para uma alma cansada, sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra remota. Como água fria. E aí quando você recebia aquela correspondência, era como se realmente fosse um copo de água fria, pois ali você estava sedento, a sua alma estava sedenta, ressequida, de tanto esperar. E de repente você avista o carteiro bate na sua porta e lhe entrega a correspondência. Eram tempos realmente tormentosos, né? E tempos relativamente recentes. Eu lembro que quando fiz meu primeiro curso de inglês por correspondência pelo Instituto Universal Brasileiro, que fica em São Paulo, era um verdadeiro tormento, uma verdadeira agonia, uma verdadeira ansiedade, todos os dias esperar o carteiro, praticamente todos os dias, principalmente no período da tarde. Quando avistava o carteiro que vinha na esquina, que vinha um pouco longe, quando o avistava, então uma esperança invadia minha alma, pois ali poderia estar vindo minha correspondência. Mais um fascículo do curso de inglês. E às vezes era uma grande decepção quando ele passava direto, passava reto. E aí só no dia seguinte, novamente, a mesma penitência. E como já disse, são tempos relativamente recentes, porque neste tempo bíblico, como já disse, levava meses e até anos para se receber uma correspondência, receber uma carta, uma missiva, uma epístola, como queira. E o texto nos diz que, como água fria para uma alma cansada, tudo que uma alma cansada, uma alma sedenta deseja é apenas um copo de água fria. Tudo que esta alma necessita é de um pouco de água para mitigar a sede, certo? Dinheiro não vai resolver sua situação dependendo do lugar, digamos até no deserto. Ouro não vai resolver, mas apenas água fria e não água quente. Mas até água quente, dependendo da situação, o indivíduo bebe, tentando aliviar a sede e mitigar a sede. Como água fria para uma alma sedenta, cansada, como água fria. O que é que ele diz em seguida? Assim são as boas novas, são as boas novas vindas de uma terra distante. Observou? Boas novas e não mais novas, boas notícias, ok? Tudo que esperamos são boas notícias e que o mensageiro ele traga boas notícias.
Chega de ouvir mensageiros de más notícias, mensageiros de desgraças. Tudo que uma alma cansada quer, uma alma espiritualmente cansada quer, nesses tempos em que vivemos, principalmente nesses tempos, é de uma boa notícia. São de boas notícias. Notícias de paz e não de guerra, notícias de amor e não de ódio, notícias de saúde, boa saúde e não de doenças, não de desgraças, notícias de harmonia e não de desarmonia. Tudo que a nossa alma precisa hoje, atualmente, agora, são de boas notícias. E o proverbista nos diz que a boa notícia é como a água fria para o sedento. E todos nós estamos sedentos, de certa maneira, sedentos de receber ou por receber boa notícia, receber notícias de paz, de alegria, de amor, de felicidade. E é isto que o proverbista ele nos diz, que as boas notícias são como água fria, mas há notícias mais, por outro lado, fica subentendido que as más notícias, notícias de pesares, de desgraças, as notícias de males, elas são como água quente, ou como areia na boca do sedento, areia do deserto, areia quente na boca daquele que está sedento por receber uma água fria. Como água fria para uma alma cansada, como água fria para uma alma cansada, almas cansadas, almas sedentas, que não conseguem mais dar um passo, porque a sede é tanta que já não consegue nem se movimentar. Como água fria para a pessoa cansada e sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Boas novas vindas de uma terra distante. O mensageiro, ele traz boas novas não vêm sozinhas, tem que haver um mensageiro. E temos que ter cuidado com os mensageiros, certo? Com os noticieiros. Temos que ter extremamente cuidado para não contaminar a sua alma com água emporcalhada, com água putrefata, com água quente, porque são esse tipo de águas que são trazidas pelos mensageiros de desgraças, pelos mensageiros de males, pelos mensageiros apenas de castigo e não de paz, pelos mensageiros que apenas proclamam que Deus é vingador, que Deus age como justiceiro, que Deus age imperdoavelmente para com todos os seres. Mensageiros de boas novas. Esta é uma palavra para nossos dias, como água fria. Quem não deseja água fria? Todos, mas principalmente o sedento, principalmente o sedento, principalmente o sedento. Ok? Assim são as boas novas, as boas novas, as boas novas, palavra esta que significa boas notícias, ótimas notícias. E é isto que o destinatário, que somos nós, estamos esperando deste mensageiro, ou destes mensageiros, ou destas mensageiras que sempre vêm ao nosso encontro para nos dizer algo. Que se vier, venham com boas novas, venham com boas notícias, e que nossos ouvidos estejam preparados para ouvir as boas notícias e dispostos a fazer tudo aquilo que deve ser feito de acordo com a mensagem do mensageiro. E que estejamos também dispostos a descartar as más notícias. As notícias que não vão nos levar a lugar nenhum, que vai apenas nos levar
à desilusão, ao fracasso, à depressão, à morte espiritual, até mesmo a morte física, se nós prestarmos atenção, se nós dermos atenção, se nós focalizarmos as más notícias, se nós internalizarmos as más notícias daqueles maus mensageiros e más mensageiras que ao invés de trazer boas novas, trazem mais novas. Ao invés de trazer notícias de bênção, trazem notícia de maldição. Ao invés de trazer notícia de paz, traz notícia de guerra. Ao invés de trazer notícia de saúde, traz notícia de doença. Ao invés de trazer notícia de sucesso, traz notícia de fracasso, de derrota. Então esteja preparado para ouvir a ambos e descartar tudo aquilo que não vale a pena para a sua vida. Esteja preparado, digo, para ouvir a ambos quando não lhe for possível sair de fininho ou educadamente para não ouvir o mensageiro de desgraça, o mensageiro de maldição, o mensageiro de mais novas. Nós estamos ansiosos para ouvir as boas novas, as boas notícias, como diz aqui o texto. Assim são as boas novas de terra remota, de terra distante. Ok? Muito obrigado por ouvir esta palavra e que Deus continue te abençoando grandemente. Valeu? Seja um mensageiro de boas novas. E por outro lado, esteja sempre sedento para ouvir coisas boas, sempre sedento para ouvir e aprender coisas boas, coisas úteis, agradáveis, honrosas e louváveis, ok? Valeu? Tchau, tchau. Bye, bye. Deus abençoe.